Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu saludo os irmãos com a paz do Senhor. Eu saludo os hermanos com a paz do Senhor. Deus me abençoe os irmãos poderosamente. Eu não falo espanhol, às vezes eu arrisco algumas palavras. Deus abençoe os irmãos, interceda por mim. Que Deus está neste lugar e Ele quer fazer algo no nosso meio. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga assim: Deus tem algo para a tua vida aqui nessa noite. Cumprimente a pessoa que está do teu lado e diga: Deus tem algo na tua vida nessa noite. Aleluia! Oh, glória a Deus! 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 Coisa tremenda é a presença de Deus neste lugar. Oh, glória a Deus! Nós estamos sentindo Deus aqui, vendo Deus aqui neste lugar. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor, então, meus irmãos, em Efésios, capítulo de número 6 e versículo de número 10. Efésios, capítulo 6 e o verso de número 10. Glória a Jesus, somos gratos a Deus por poder estar aqui com os irmãos, acompanhado por essa comitiva, nosso presidente da comitiva, o pastor João Carlos Jacob, que é o, como é que é o nome? É o presidente da expedição. O pastor João Carlos Jacob foi nomeado pelo pastor Humberto como o nosso líder, presidente dessa expedição, que nós, desde sábado de manhã, às 4h30 da manhã, nós saímos de Porto Alegre e chegamos no culto 9h30 da noite. Ontem à noite estava uma glória de Deus ali em Cascavel. Glória a Jesus também. Hoje pela manhã, então, na oração da igreja, estava uma bênção de Deus. Aquele culto não queria acabar, né? Lucas, parece uma coisa muito interessante. Os irmãos estavam preocupados de repente com a loja, uma coisa assim, que alguns irmãos tinham compromisso. Vai pensar em acabar, mas daqui a pouco eu vi o pastor Jacob chorando como nunca vi. Aleluia, uma glória de Deus, né? Uma glória de Deus. Aleluia, glória a Jesus, uma coisa tremenda. E eu fui renovado hoje ali. Aleluia, pastor Jacob, pastores da mesa diretora. Queremos agradecer ao nome de Jesus por essa igreja abençoada aqui em Ciudad del Este. E também agradecer a vida do pastor Librado Olmedo. Glória a Jesus, nosso companheiro também, o nosso companheiro ali. Som? Tá bom? Irmão, na alegria também ver o presbítero Adildo Mesquita. Satisfação. Deus abençoe, eu não pude apertar a mão dele. Ele esteve muito tempo lá na região do Vale dos Sinos e Cari, onde nós somos supervisores, e resolveu vir aqui para o Paraguai, aqui para dar glória mesmo do Paraguai. Glória a Jesus, Deus abençoe, satisfação, é uma alegria de vê-lo aqui, encontrá-lo o Senhor bem, adorando e glorificando o nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, meus irmãos. Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor, então, em Efésios, capítulo 6, versículo 10. Vamos a leer la palabra del Señor entonces en Efesios capítulo 6, versículo 10. Glória a Deus, glórias a Jesus. Glória a Deus. Quanto ao mais, eu posso fazer toda a leitura e depois o Senhor lê. Tá. Efésios capítulo 6, verso 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, e vestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, quanto às forças espirituais
do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Gloria a Dios. Vamos a leer en español. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Glória a Deus, podemos assentar. Gloria a Dios, los hermanos pueden sentarse. Glória a Jesus. Somos gratos a Deus por essa oportunidade de estar aqui com os irmãos nessa noite, e vamos, com a graça de Deus, compartilhar algo de Deus para os irmãos sobre a palavra de Deus. Somos agradecidos a Dios por estar aquí para compartir con los hermanos algo de parte de Dios para la vida de los hermanos. Meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo Mis hermanos, estamos viviendo el tiempo de muita guerra, de mucha guerra, guerra espiritual. guerra espiritual. Nós estamos vivendo um tempo Estamos viviendo un tiempo que antecede a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. que viene un poquito antes de la venida del Señor Jesucristo. Nós sabemos que a partir do momento que esse tempo se aproxima, Nosotros sabemos que mientras está se acercando el tiempo de la venida del Señor, a vinda do Senhor Jesus Cristo, la venida del Señor Jesucristo, cada vez mais cada vez más a luta, la lucha, as batalhas, las batallas, as guerras espirituais las guerras espirituales vão aumentar, se van a crecer, vão estar cada vez maiores, estarán cada vez mayores. e isso é uma realidade, Y eso es una realidad. e isso é um fato, Ese es un hecho. e nós estamos vivendo este tempo, Y nosotros estamos viviendo ese e a guerra vai aumentar. y la guerra se va a crecer. Eu não vim aqui te desanimar, Yo no vine acá a desanimarte. eu vim aqui te dar uma palavra Yo vine acá a darte una de palabra. motivação, La palabra de motivación, de confiança de confianza. na palavra do Senhor, Y la palabra del Señor. que Deus Que Dios é o Todo-Poderoso, es el e Todopoderoso. Ele nos guarda, Y Él nos guarda. Ele nos livra Él nos libra. de todo mal. Todo mal. Não importa No importa. que cada vez aumente Que cada vez crezca más. a guerra La espiritual, guerra espiritual. ao momento Hay un momento da chegada, de la llegada del Señor. da vinda do Senhor Jesus Cristo, De la venida del Señor. para buscar a sua noiva, Para buscar su obra. para buscar a sua igreja. Para buscar su iglesia. Deus estará contigo
primitiva, En la iglesia primitiva, a igreja cristã, la iglesia cristiana, havia muita perseguição había mucha persecución. na igreja cristã primitiva. En la iglesia cristiana primitiva, E essa perseguição, y esta persecución, nesta perseguição, y en esta persecución, muitos irmãos muchos hermanos e irmãs y hermanas foram mortos vivos, fueron muertos vivos, foram cerrados no meio, fueron cortados al medio, foram decapitados, fueron decapitados, tiveram mortes horrendas. tuvieron muertes terribles, Havia uma perseguição había una persecución muito grande. muy grande, E isso acontecia, y eso sucedía o efeito con un efecto era mais era mayor em relação ao físico das en pessoas. relación a la condición física de la persona. Mas hoje Pero hoy nós estamos vendo nosotros estamos viendo na humanidade en la humanidad e contra a igreja de Jesus Cristo contra la iglesia del Señor uma Jesús perseguição una persecución é no mundo espiritual, en el mundo espiritual, nos países ocidentais. en los países Essa occidentales. perseguição Esta persecución ela acontece ella acontece mais más no mundo espiritual en el mundo espiritual e o efeito y el efecto é maior es mayor e a guerra é maior y la guerra es mayor na nossa mente. en nuestra mente. A guerra hoje acontece La guerra hoy acontece mais contra a nossa mente. más contra nuestra E mente. nós temos que entender, meus irmãos, Y hay que entender, hermano, que o sangue de Jesus tem que la poder. sangre de Jesús tiene O poder. sangue de Jesus tem La poder. sangre de Jesús tiene Você poder. foi purificado. Usted fue purificado. Você foi purificada Usted fue pelo purificado sangue do Cordeiro. por la sangre del O Cordero. sangue de Jesus te purificou. La sangre de Jesús A te palavra do Senhor te lavou. La palabra del Señor te E alaba. você serve a um Deus Porque usted sirve a un Dios poderoso todopoderoso que pode destruir que puede destruir todas as setas do diabo, todas las saetas del diablo, todos os dados inflamados todo do el maligno cuerpo del maligno contra a tua vida. contra tu vida. E hoje Deus quer destruir. Dios quiere destruir, Hoje Deus quer desfazer Dios quiere destruir todas essas setas do diabo todas esas que saetas tem tentado assolar a tua vida. Essas batalhas que tu está enfrentando na tua mente. Hoje, o Todo-Poderoso está aqui. E uma vez mais vai destruir esses dados inflamados. O diabo contra a tua vida. E para a glória de Deus, meu Deus. puede dar gloria a Dios. Gloria a Dios al Todopoderoso. A recomendação bíblica La recomendación bíblica aqui do apóstolo Paulo acá del apóstol Pablo, registrada em Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante. registrada en capítulo 6, versículo 10, en A Bíblia começa a dizer: la Biblia comienza a decir, quanto mais por lo demás, sede fortalecidos no Senhor fortaleceros en el Señor, e na força do seu poder. en el poder de su fuerza. Deus quer te fortalecer. Dios te quiere fortalecer esta noche, Mas para te fortalecer, você tem que crer na palavra do Senhor. pero para fortalecerte hay Você que tem creer que en la crer palabra. nessa palavra. Hay que Se você crer nessa palavra, se você dizer eu creio, eu creio em ti, Jesus. Eu creio na tua palavra. Esta é a tua palavra. E eu vou sair daqui nessa noite. Yo voy a salir de aquí en esta noche, Fortalecido fortalecido no Senhor.
a Jesus. Glória a Jesus. Eu vejo aqui. Aleluia. Araia chora, com Deus concedendo nessa noite armaduras novas para as pessoas. Armaduras novas aqui nesse lugar. Que Deus quer dar armadura. Tudo isso tem um sentido. Todo eso hay un sentido. Tipo, há uma motivação. Hay una motivación. Tudo isso há um porquê. Hay un porqué. E a Bíblia responde o Y porquê. la Biblia contesta lo porqué. No versículo 12. En el versículo 12. Porque a nossa luta Porque no tenemos lucha contra a carne e o sangue. contra sangre y carne. O sangue e carne. Contra sangre y carne. E sim, Sino contra os principados e potestades. contra principados, contra potestades. Contra os dominadores deste mundo tenebroso. Contra los dominadores de las tinieblas de este Contra siglo. as forças espirituais do mal. Contra huestes espirituales de Nas maldad. regiões celestes. En la región de celeste. Nós temos que entender. Hay que entender. Primeiramente, essa explicação que a Bíblia nos dá. Primeramente, esta aclaración que la Biblia nos da. Deus quer nos dar armaduras. Dios quiere darnos armadura. Mas a Bíblia está explicando o porquê dessa Pero la Biblia está aclarando por qué. Então, a primeira posição que nós temos que ter Primera posición que hay que tener delante de diante da Dios. palavra do Senhor Delante de la palabra de Dios. é porque a nossa luta não é contra o sangue e carne. Es porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. Quando a Bíblia está falando contra sangue e carne, Cuando la Biblia está diciendo son contra sangre y é carne, que nós não devemos lutar contra as pessoas. es que no debemos luchar contra la A persona. nossa guerra não é contra as pessoas. Nuestra guerra no es contra Nós las personas. estamos na nova aliança. Estamos en la nueva Nós alianza. não devemos mais lutar contra as pessoas. No debemos luchar contra las personas. Não, nós temos que lutar. Hay que luchar. A nossa luta é outra. Nuestra lucha es otra. Então diga para a pessoa que está do teu lado, para de lutar contra sangue e carne. Diga a la persona que está a tu lado, para de luchar contra sangre y carne. Diga, não luta contra sangue e Diga, carne. no lucha contra sangre y carne. Não luta contra as pessoas. No lucha contra las A personas. luta não é contra as pessoas. Lucha no es contra las personas. A tua luta não é contra as pessoas. Lucha no es contra las E personas. a Bíblia continua La dizendo, Biblia sigue diciendo. e sim, Y sí, o que nós devemos lutar? lo que debemos luchar. O nosso foco da guerra. ¿Cuál es nuestro lado? O nosso foco da guerra Nuestro lado é contra os principados e potestades. es contra principados y É potestades. contra o mundo espiritual. Es en el mundo espiritual. O que acontece, meus queridos irmãos? Lo que se pasa, queridos hermanos. O diabo ele é astuto. El diablo es Ele é o astuto. pai da mentira. Es el padre de la Ele mentira. mente e continua mentindo. Él miente y continúa mintiendo. E ele é enganador. Y es engañador. Ele quer enganar. Él quiere engañar. Tem pressão contra a nossa vida. Hay presión contra nuestra Tem vida. dificuldades contra a Es nossa vida. dificultad contra nuestra vida. Tem situações contra nossas Hay vidas. situaciones en contra de As nuestra vida. pessoas às vezes nos ofendem. Las personas a veces ofenden a Estamos nosotros ofendidos. y nos quedamos ofendidos. E essa ofensa Y esta ofensa muitas vezes se torna em armadura. muchas veces se hace una E isso armadura vai contaminando o nosso coração. y eso contagia E vai trazendo peso sobre nossas y va vidas. trayendo peso sobre Essas nosotros. ofensas,
entristeceu. que te entristeció. Você ficou triste. Usted quedó triste. Às vezes, A veces, as pessoas da igreja, las personas de la iglesia, não da igreja, hermanos de la iglesia, não receberam uma oportunidade. y no recibieron la oportunidad en el culto, Ficam tristes. se quedan tristes. O pastor nos chamou El pastor nos para llamó para louvar, para alabar, para fazer alguma para coisa. hacer alguna cosa. Às vezes, o dirigente A veces el coordinador da congregação de la congregación não deu oportunidade para aquela pessoa. no dio una oportunidad a aquella Não persona, colocou o nome da escala. no puso su nombre en Aí el fica lugar. triste. Y ahí se queda triste Com o líder. con el líder, Fica magoado. se queda lastimado, Fica com o nariz torto. se queda con el nariz torcido, Fica com a boca torta. con la boca torcida, Baixa a se cabeça. baja la cabeza E começa y comienza como uma avestruz. como un Avestruz. avestruz Enterra y entierra sua cabeça su cabeza dentro do buraco. en un hueco E diz assim: y dice así: eu não quero mais ver essa irmã. yo no quiero más ver Eu não esta, quero mais ver esse irmão. no quiero más a mi Ele hermana, canta na minha vida. que se va de mi Eu vou vida. me correr no meu canto aqui. Yo voy a quedarme en mi Eu vou casa, enterrar minha cabeça dentro do buraco. yo voy a poner mi cabeza Aí en ninguém vai mais me ver. y nadie me va a Eu ver. vou seguir a minha vida Voy a aqui. seguir mi vida aquí. Não aceita No acepta as setas do diabo contra las a tua vida. saetas del diablo sobre tu Não vida. aceita essa seta do diabo contra a tua mente. No acepta las saetas del Não diablo. aceita a seta do diabo contra a tua vizinha, contra a tua vida, No irmão. acepta las saetas del Não diablo. aceita a seta do diabo contra o vizinho, contra a tua vida, meu No irmão. acepta el hermano. Não aceita a seta do diabo contra o teu vizinho lá, meu irmão, no teu trabalho. Aleluya. Não aceita a seta do diabo contra o teu colega de No trabalho. acepta las saetas del diablo de un colega del trabajo. Não aceita. No acepta, hermano. Isso aí vai trazer o que sobre a tua vida? Lo que eso te va a traer: Cansaço. cansancio. Vai trazer, se você continuar nesse cansaço, Y te va a traer, si usted continúa en ese vai cansancio, trazer uma sobrecarga. te va a traer una sobrecarga. Vai estar sobrecarregado. Te va a estar cargado. Aí você vai dizer assim: Y usted va a decir así: não vou mais na oração, no voy más en la oración, não vou mais na no consagração, voy más en la não consagración, vou mais na escola bíblica, no estaré más en la escuela bíblica, não vou mais participar da igreja. no participaré de la iglesia. Hoje você enxerga uma nuvem Hoy usted viene una nube lá distante. allá distante, Você vai dizendo y assim: usted dice así: olha essa nuvem aqui, mire por esa nube aquí, olha, está vindo para cá está viniendo por acá, e vai chover. y va a llover, E eu não vou na y igreja. yo no voy a la iglesia. Vai ficar dando desculpa. Va a quedar dando Escuta, disculpa, vai ficar dando desculpa para tudo que é va a coisa. quedar dando disculpa para todo. Aleluia. Mas hoje Pero hoy é o dia da tua vitória. es el día de tu victoria, Hoje é o dia hoy es el día que vai ter profeta Elias saindo da caverna. que verá al profeta Elías saliendo de las cuevas. Vai ter hoje Vamos a tener hoy gente que vai sair de dentro do buraco. Hoje vai ter crente nesse lugar. Que vai chegar no alto do poder de Deus.
Quem está entendendo, diga amém. Quien está entendiendo, diga amén. Glória a Deus. Nossa luta Nuestra lucha, não é contra sangue e carne. nuestra lucha no es contra sangre y carne. As forças espirituais do mal. Es contra las fuerzas espirituales del mal Celestiais. en las regiones celestes. Se você vai fazer um estudo profundo, talvez já tenha feito, Si usted hiciera un estudio profundo, quizás ya tenga hecho, você vai ver que nas últimas décadas usted va a ver que en las últimas décadas tem aumentado ha crecido a depressão, la depresión, tem aumentado os problemas mentais. ha crecido los problemas mentales. Esse é um fato Ese verdadeiro. es un hecho verdadero. Da mesma forma, De la misma forma, está aumentando está creciendo o conhecimento, el conocimiento, a quantidade de informação. la cantidad de información. O profeta Daniel profetizou El profeta Daniel profetizó que no final dos tempos, que en el fin de los tiempos o conhecimento el científico, conocimiento científico se está multiplicando. a psicologia tenta explicar as La coisas, psicología intenta a explicar. sociologia está estudando sobre esses assuntos. La psicología está estudiando sobre esas Coisas cosas que há 40 anos atrás, 30 anos atrás, y a 40 años atrás, 30 años atrás, não se tinha conhecimento. no se tenía conocimiento. Hoje nós temos conhecimento através da ciência. Hoy nosotros tenemos ese conocimiento a través de la Segundo os ciencia. especialistas, Y según los especialistas, a multiplicação do conhecimento la multiplicación del conocimiento tem se dado a cada 5 anos. se ha dado a cada 5 años. E nós vemos Y nosotros hemos visto que há décadas atrás, que hace 10 décadas o atrás, conhecimento da ciência el conocimiento de la ciencia levava muito mais anos, llevaba mucho más tiempo, levava até séculos. llevaba hasta siglos. E isso é sinal Y esto es señal que Jesus está voltando. que Jesús viene pronto. Não esqueça disso. Olvídese de eso. Não deixe, No deje, não se deixe no se deje conduzir conducir pelas coisas do por mundo. las cosas de este mundo. O que as pessoas estão dizendo na internet, Porque las personas están os diciendo, falsos profetas estão falando na internet, los falsos profetas están se diciendo aproveita do mundo, que aprovechen se eso. apega nas coisas do mundo. Agárrate las cosas del A mundo. Bíblia diz: La Biblia dice quem é amigo do mundo que es amigo del se mundo, torna inimigo de Deus. se hace enemigo de Dios. Quem se torna amigo do mundo Que se hace amigo del mundo. olha para as coisas da terra. Mira para las cosas de la Nós tierra. temos que olhar para o céu. Pero hay que mirar al cielo. Para onde vem o nosso Senhor? ¿De dónde viene nuestro Para Señor? onde tocará a trombeta? ¿Y de dónde se sonará A la trombeta trompeta? soará. La trompeta sonará. Vamos subir com Y ele. nosotros vamos a subir en él. Que nós vamos. Allá que vamos. Nós não somos daqui. No somos de Nós aquí. vivemos aqui, mas não somos daqui. Vivimos de acá, pero no somos de acá. Quem está esperando a volta do Senhor Jesus ¿Quién Cristo? está esperando la venida del Señor Jesucristo? Glória a Deus. A Bíblia segue dizendo: La Biblia sigue diciendo, portanto, por tanto, tomai toda a armadura de Deus, tomad toda la armadura de Dios para que possais resistir no dia mau. para que podáis resistir en el día malo. E depois Y habiendo de termos vencido tudo, acabado todo, permanecer inabalável. estar firme. Aleluia. Diga para a pessoa que está do teu lado, diga assim. Diga a la persona que está a tu lado, diga así. Tiago 4:7. Santiago capítulo 4, versículo 7. Tiago 4:7. Santiago 4, 7. Tiago 4:7. Santiago 4, 7. Tiago 4:7. Santiago 4, 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Someteos pues a Dios. Resisti ao diabo, Resistid al e diablo. ele fugirá de vós. Y él huirá de vosotros. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Someteos pues a Dios. Resisti ao diabo, Resistid al diablo. e ele fugirá. Él huirá de vosotros. Ele fugirá. Él huirá. Ele fugirá. Vamos resistir. Resiste. Mas para resistir, para resistir, presbítero Mesquita, Para resistir, temos que sujeitar-nos tenemos que someternos a Deus. a Dios.
Sujeitar a Deus o que é? Someterse a Dios, ¿lo que es? Sujeitar a Jesus. Someterse a Jesús. Sujeitar a sua palavra. Someterse a su palabra. Creia que essa palavra é de Deus. Creer que esa palabra es de Dios. Você vai vencer Usted va a vencer pela palavra. por la palabra. Porque nós somos mais do que Porque vencedores. somos más que vencedores. Cristo Jesus. Por Cristo Jesús. Cristo Jesus já venceu. Cristo Jesús ya ha vencido. Jesus já venceu em seu lugar. Y si Jesús ya ha vencido en su lugar, Crê nele. si usted cree en él, Você crê na palavra. cree en la palabra, Você vencerá também. usted también será un vencedor. Tomando toda a armadura de Deus. Teniendo toda la armadura de Dios, Nós vamos ver vamos a ver que vai chegar o dia mau. que va a llegar el día malo. O dia mau vem. El día malo viene. Eu não estou te desmotivando. No estoy sacando la Eu não motivación. estou dizendo para você ficar triste. No estoy diciendo para quedarte Eu não triste. estou dizendo para você colocar a cabeça dentro do buraco. No estoy diciendo para poner la cabeza dentro de Eu un não hueco. estou dizendo, Elias, No estoy diciendo, Elías, para você entrar dentro de uma para caverna usted entrar en una e ficar cueva escondido. y quedar escondido. Eu estou dizendo Estoy diciendo para que você creia na palavra. para que usted crea en la palabra. Creia em Jesus Cristo. Cree en Jesucristo. Que Ele vai te dar armadura. Y Él te dará una armadura. Se sujeita a Deus. Sométase a Dios. E entra na guerra. Y entra en la guerra. Não seja covarde. No sea cobarde. Não volte atrás. No vuelva atrás. Não se esconda. No se esconda. Não se intimide. No se quede. Entra na vitória nessa noite. En esta noche. E receba a tua vitória. Reciba tu victoria. En Cristo Jesús. Para resistir no dia mau. Para resistir en el día malo. E depois de ter vencido tudo. Y después de haber hecho todo. Nós temos que vencer tudo. Porque hay que vencer a todo. Jesus venceu tudo. Jesús venció todo. Ah, pastor. Pastor, Mas eu oro. yo oro. Eu jejuo. Yo ayuno. Eu faço jejum do Senhor. Yo hago el ayuno del Señor. Eu tiro tempo para orar. Yo dedico tiempo para orar. Eu tiro tempo para ler a Bíblia. Yo dedico tiempo para leer la Biblia. Eu tiro tempo para ir na escola bíblica. Yo tengo tiempo para ir a la escuela Eu bíblica. ensaio no coral. Yo canto en el Corán. Eu faço muitas coisas na obra de Deus. Yo hago muchas cosas en la obra de Dios. Glória a Deus por isso. Gloria a Dios por eso. Glória a Jesus por isso. Gloria a Jesús por eso. Jesus Jesús foi levado pelo Espírito Santo fue llevado por el Espíritu Santo ao deserto. al desierto. Para quê? ¿Para qué? Ser tentado pelo diabo. Para ser tentado por el diablo. E depois de 40 dias e 40 noites, Y después de 40 días y 40 noches, orando e jejuando. orando y ayunando, Quem apareceu para ele? ¿quién que apareció para él? O anjo do céu? Un ángel del cielo Apareceu Deus na frente dele? apareció. Quem que apareceu? ¿Quién apareció? Satanás. Satanás. Para tentar Jesus. Para tentar a Jesús. Não significa No quiere decir que você orando ou jejuando, que usted orando y ayunando, você não vai ser tentado pelo que diabo. usted no será tentado por el diablo, Que você não vai enfrentar batalha. que usted no enfrentará batalla, Que você não vai enfrentar luta. que usted no enfrentará lucha. Mas uma coisa você pode ter certeza. Pero de una cosa hay que tener Se a seguridad. tua vida está na presença do Senhor, Si tu vida está en la presencia del você Señor, está firmado na palavra, usted estará firmado en você tu está casa, orando e jejuando. usted estará orando y ayunando. Quando Satanás vier te tentar, Cuando Satanás viniera a tentarte, você vai dizer para ele: usted va a decir por él: Satanás, Satanás, eu sigo a Jesus, yo sigo a Jesús, eu sigo a yo sigo palavra, la palabra, não só de pão no solo de pan e y de homem, hombre, mas em toda a palavra. sino de toda la palabra.
e permanecer inabalável. firmes, Inabalável. firmes, Inabalável. firmes, Porque é a graça de Deus que faz isso. porque es la gracia de Dios que É o hace Senhor eso. que faz isso na nossa Es el vida. Señor que hace eso en nuestra É o vida. Senhor que dá isso para a igreja. Y el Señor hará eso en la Deus iglesia. vai te dar discernimento. Dios dará discernimiento. Deus vai te dar compreensão. Dios te dará comprensión. Deus vai abrir o mundo espiritual. Dios te abrirá el mundo espiritual. Durante a pandemia, Durante la pandemia, eu estava morando ali perto da nossa sede internacional. yo estaba viviendo cerca de nuestra sede internacional. E no apartamento onde eu morava ali, En un departamento que yo vivía ahí, tinha uma área de serviço. había una área de servicio. Essa área de serviço, ela era aberta. Esta área de servicio era abierta. E durante algum tempo, Y por algún tiempo, em torno de 40 dias, más o menos 40 días, eu quase não dormia à yo noite. casi no dormía a la noche. Eu quase não dormia de madrugada. Yo casi no dormía por la madrugada. Era batalha. Era batalla. Era batalha no mundo Era espiritual. batalla en el mundo espiritual. Era guerra. Era guerra. E eu estava orando. Y yo estaba orando. Entrei em campanha de oração. Entré en campaña de Eu oración. orava as madrugadas. Yo oraba por la madrugada. Orava as várias madrugadas. Oraba varias madrugadas. Jejuava de dia. Ayunaba por el día. E orava. Y oraba. E buscava Deus. Buscaba a Dios. E começou uma guerra. Y comenzó una No guerra mundo espiritual. en el mundo espiritual Contra a minha mente. contra mi mente. Terríveis guerras. Terrible, terrible Eu guerra. enfrentei. Yo enfrenté, Mas Deus me guardou. pero Dios me guardó. Deus me livrou. Dios me libró. Aleluia. Aleluya. Mas chegou um tempo, presbítero Mesquita, Pero llegó un tiempo aleluia, que eu não via resultado. que yo no veía el resultado. Então, conversando com minha esposa, Entonces, hablando con mi esposa, eu procurei médico. yo busqué a médico. E médico me receitou os Y remédios. el médico me recetó medicina. Aqueles remédios que tem que pedir autorização. Aquellos remedios que necesita autorización. E eu comprei aqueles remédios. Y yo compré aquella medicina. Comecei a tomar aqueles remédios. Comencé a tomar aquella medicina. E uma certa madrugada, Y una cierta madrugada, eu comecei a morder os lábios. yo comencé a morder mis propios Daqui labios. a pouco eu estava mordendo a minha língua. Y de repente estaba mordiendo la propia lengua. E aí eu dobrei meu joelho. Y entonces doblé mi rodilla E comecei a orar. y comencé a orar. E pedi Deus. Y pedí, Dios, Isso aqui não está certo. eso no está cierto. O que está errado? ¿Por qué está errado? Deus falou comigo. Dios habló conmigo. Abra a bula do remédio. Habla la receta del remedio. E eu fui abrir. Y yo fui a ver. E comecei a ler de Y madrugada. comencé a leer por la madrugada. Uma folha que eu acho que dava esse tamanho. De una hoja más o menos de ese tamaño. Cheia de informação. Llena de información E sobre la comecei a ler. Y comencé a leer. E aí, em certo ponto, dizia Y ahí en cierto punto decía contraindicação. las contraindicaciones. Esse remédio Esta medicina pode dar demência mental. puede traer demencia mental o locura. Loucura. Eu olhei para aquilo e digo que eu entrego isso nas tuas mãos. Yo miré a eso y dice, Señor, yo entrego eso en tus E manos. joguei no canto. Y eché ahí un rincón. Eu não lembro se eu botei fora, eu acho que eu botei Yo no me acuerdo fora. si eché fuera o no. E continuei orando. Y continué orando. E nas madrugadas, Y en las madrugadas, continuava orando e a batalha continuava. continuaba orando y la Eu não verdad tomei mais remédio. Pero no tomé más medicina. Só confiando em Deus. Solamente confiar en Dios. Só confiando no Senhor. Solo confiar en el Señor. E naquela área de serviço, Y en aquella área de servicio, Deus começou a abrir o mundo espiritual para Dios mim. comenzó a abrir el mundo E eu espiritual. chegava na madrugada, Yo comenzaba a ver en la madrugada. Deus mostrava os demônios para Dios mim. me mostraba los demonios. Muitos demônios ali na região. Los demonios que estaban ahí en la E región. eu começava a repreender aqueles Y yo demônios. comenzaba a reprender esos E demonios. quando aqueles demônios paravam, Y cuando aquellos demonios paraban, eu sentia certa paz. yo sentía alguna paz. E eu conseguia cochilar um Y pouco. conseguía dormitar. Na outra madrugada de novo. Pero ahí la otra madrugada de E nuevo. até chegou um ponto Hasta que llegó un momento que eu estava com o meu físico que yo estaba con mi físico muito cansado. muy cansado, Eu debilitado. estava numa situação Estaba en una situación que eu quase não aguentava mais. casi no aguantaba más. Então, certa madrugada,
mãos ao alto Yo levanté las manos hacia el alto e disse a Deus: y dije a Dios, Deus, tu sabe até onde eu posso ir. Dios, tú sabes hasta dónde Tu yo puedo conhece a ir. minha estrutura. Usted conoce mi estructura. Eu clamo a ti, meu Deus. Clama a ti, mi Dios. Esse demônio, Ese demonio, esse mundo espiritual que se levanta contra a minha vida. ese mundo espiritual que se levanta contra mi vida. Eu creio, meu Deus, Yo creo en mi Dios. tu é poderoso para mudar essa situação. Tú eres poderoso para A cambiar minha situação está difícil. mi situación. O Senhor está olhando para mí e eu estou oração dos pés, Senhor. Usted está mirando para mí. Eu não estou conseguindo me raciocinar direito, meu Deus. No consigo más E siquiera fiquei com a mão erguida. levanté las manos E de arriba. repente, Y de repente eu comecei a sentir comencé a sentir e vi y miré como um balde, como un balde, um óleo verde, na cor verde, un aceite verde, começou a descer das minhas mãos. comenzó a descender, E começou a descer nos meus braços. comenzó a descender, E começou a descer na minha cabeça. comenzó a E descender, começou a descer no meu corpo. y a descender sobre mi cuerpo. E eu senti meu corpo Y yo sentí mi cuerpo como uma estátua. como una E estatua. aquele óleo desceu. Y aquel aceite bajó. E quando ele desceu até meus pés, Cuando cayó hasta mis pies, eu recebi algo de Deus. yo recibí algo de Dios. Comecei a repreender aquele demônio. Comencé a reprender a E eu vi aquele demônio batendo de um lado pro outro. y ellos comenzaron a ir E eles vão embora. y ellos se fueron. Eles foram embora. Ellos se fueron. O diabo vai embora. El diablo se fue. Vai embora. El diablo se fue. O demônio vai embora. El demonio se fue. E nunca mais voltaram. Jamás volvieron. A partir daquele dia, Después de aquellos días, ali na pandemia, durante a pandemia, allí durante la pandemia, eu fui convidado pelo ministério. yo fui invitado por el ministerio Todas as quartas-feiras ao meio-dia, todos los miércoles al mediodía. eu orava ali, ministrava a palavra, Yo ministraba la palabra, a escola bíblica la escuela bíblica, para as irmãs para las hermanas, da União de la Feminina, unión femenina, na consagração da União Feminina la na cidade de consagración Geraldo. de la unión E era femenina, transmitida pela rádio, que era transmitida por la radio, era transmitida pelo YouTube. que era transmitida en vivo por YouTube. E Deus Y Dios começou a fazer algo ali. comenzó a hacer algo. Eu vi a mão de Deus Yo vi agindo. la mano de Dios actuando. Eu vi Deus fazendo coisas Yo vi extraordinárias. Dios haciendo cosas Deus grandes. começou a fazer coisas extraordinárias. Dios comenzó a hacer Deus cosas começou a grandes. libertar pessoas da depressão. Dios comenzó a libertar personas de Deus começou a libertar pessoas do síndrome do pânico. Dios comenzó a Deus comenzar. começou a fazer algo extraordinário. E muitos irmãos e muitas irmãs ali. Dios comenzó a hacer cosas Deus grandes. começou a fazer coisas grandes. Cosas grandes. O nome de Jesus começou a ser El nombre del glorificado. Señor comenzó a ser glorificado. O diabo começou a ser destronado. El diablo comenzó a salir del trono. Pessoas começaram a ser curadas. Pessoas tomaram decisão para seguir a Jesus Cristo. Dejaron Porque todo para Jesus seguir a é Jesús. poderoso. Porque Jesús es poderoso. Jesus é poderoso. Porque Jesús es poderoso. Certa ocasião, En una ocasión, no ano passado, el año pasado, mas no final do ano passado, hasta el fin del año pasado, eu fui convidado yo fui invitado para pregar para predicar numa confraternização da juventude, en una confraternización de la juventud, uma área em Porto Alegre. en una área de Porto Alegre. E lá, Y allá, Deus me deu uma palavra. Dios me dio una palabra. E eu comecei a falar da Y palavra. yo comencé a hablar de la palabra. E quando eu falava da palavra, Y cuando yo hablaba de la palabra, eu via Deus agindo. yo miraba a Dios No actuando. final do culto, En el fin del culto, eu convidei as pessoas para virem. yo invité a las personas para venir Os enfrente. irmãos estavam louvando o nome do Senhor. Los hermanos estaban alabando a A los glória de Deus começou a tomar conta daquele La lugar. gloria de Dios comenzó a tomar cuenta de ese E Deus lugar. falou comigo Y Dios habló conmigo. que era para convidar Que era para invitar as pessoas que estavam com depressão, las personas que estaban con depresión, síndrome do pânico, que tenían pánico, que estavam com doenças terríveis que mentais. tenían dolencias mentales terribles. E aí começaram a vir as pessoas para frente. Comenzaron a venir las personas de frente. E antes de começar a orar, no começo da oração, Y ellos comenzaron a orar en el comienzo. muitas pessoas começaram a vomitar. Muchas personas comenzaron a devolver Vomitavam. y devolvieron. E eu falei com Deus: Y yo hablé con Dios. o que está acontecendo, Lo Deus? que está pasando, Dios.
O Espírito Santo veio falar comigo Y el Espíritu Santo me dijo, e disse para mim: eu estou libertando lo estoy o libertando síndrome do pânico. del pánico. Eu estou libertando